Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Passaram o final de semana bem, né, depois da nossa prova. E a prof, né, eu já ia perguntar como é que vocês saíram, mas eu sei como é que vocês saíram, né? Já corrigi todas as provas, certo? Passei várias horas corrigindo as provas e no final eu vou conversar com vocês a respeito disso, tudo bem? Eu vou estar gravando aqui, licença, eu vou estar gravando aqui uma aula para aluna, que ela está com um probleminha, e aí, problema de saúde e tal, deu uma justificativa totalmente plausível, tá, gente? Eu vou estar gravando para vocês aqui e pelo celular, tudo bem? Esse vídeo aqui para poder tentar ajudar a nossa colega, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, posicionar, gravar. Então, a gente vai começar hoje falando sobre a nossa correção de prova, né? Hoje vai ser uma coisa assim mais light, né? Quero falar com vocês sobre as nossas questõezinhas, da correção delas, né? Porque acho legal dar esse retorno, né, para os alunos. E mais ou menos eles verem como é que a prof, né, queria as respostas, considerava as respostas, tá? Mas de antemão, considerei bastante coisa, né? Tinha algumas coisas que realmente dava para considerar, então considerei a pontuação o máximo que eu pude, tudo bem, gente? Em geral, a prova, né, as notas foram boas, né? No final a gente vai estar conversando sobre isso, né? Bem sério. Mas tudo bem. Vou começar hoje com a nossa questão, né? A questão de número 1, tá? Então hoje, não estranha, a nossa aula é sobre a correção de prova. Amanhã a gente vai falar sobre um assunto novo, tá certo? Quarta-feira provavelmente a gente vai fazer um trabalhinho, tá? Legal. Então vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Passar aqui. Muito bem, as nossas questões, nós trabalhamos com 7 questões, ou melhor, 8, né? 8 questões, a prof, né, deu um bônus, né? Um auxílio aí para vocês, uma mamata, na verdade. Para poder, né, ajudar vocês depois da prova, né, no final ter um bônusinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Alguns comentaram, agradeceram, achei bem legal, né? Outros também não falaram nada, mas tudo bem, tá? Eu quis dar mesmo, tá? Eu quis dar mesmo, tá? Vamos lá. A gente vai corrigir as 7 questões, tá certo? E depois eu dou um feedback para vocês, tá bem? Vamos lá. Prof, baixar um pouquinho aqui, né? O vídeo tá correndo para nossa aluna, então vamos lá. Primeira questão que a gente colocou na nossa prova foi o seguinte: explique todo o seu conhecimento acerca da história dos seguros. Muito bem. Essa foi a nossa primeira questão, né? Eu coloquei essa questão a título de primeira aula que nós tivemos, tá certo? Então, a primeira aula que nós tivemos foi justamente sobre essa questão, né? A história dos seguros, né? E tanto é que eu pedi para vocês fazerem, né, um trabalho para poder estar ajudando vocês na nossa nota e tal. Então, eu achei mais que justo, vocês já tinham pesquisado, né, porque eu já tinha passado trabalho há dias, e para poder dar esse ajuste nessa questão, então eu achei que ia ficar legal inserir essa questão pelo fato que vocês já estavam pesquisando a respeito do assunto, tudo bem? Então, vamos lá. Muitas pessoas colocaram, né, algumas respostas, assim, que não sei, né, que eu não citei algumas coisas aqui. Na verdade, né, a prof realmente conseguiu saber de onde vocês tinham tirado isso, né? Vocês tinham pegado da internet, é claro, né? Copiado e colado, né? Mas tudo bem. E aí vocês copiaram e colaram a resposta, né? Mas eu, na minha aula, eu falei o seguinte, que a história eu me mantive mais na posição a respeito das navegações, que eu achei mais interessante, pelo fato do vídeo, pelo fato de ficar mais claro, né? Então, passei o vídeo, inclusive, para vocês, para poder ajudarem a vocês a
a inserirem melhor esse conteúdo, né, esse conhecimento acerca da história dos seguros. Então, achei ele muito dinâmico, por isso que eu passei ele para vocês. Então, para poder ajudar na questão, né, também coloquei esse videozinho para vocês assistirem. Mas muito bem, lá no vídeo não tinha nada falando acerca de um contexto histórico fora de navegações. Mas eu sei que tem, tá? Não se preocupem que eu sei que tem. Mas algumas pessoas foram mais fundo, né? Pesquisaram, colocaram da internet, eu quase coloquei assim um link. Eu sei da onde pegou tudinho, né? Vocês não se preocupem não, que a prof conhece todos os conteúdos, ou a maior parte deles, da ciência atuarial, né? Eu conheço bem, até porque não é uma ciência que é muito procurada, né? Que tem muita coisa nova que eles inserem de vez em quando, né? Então, não tem problema. É por isso que eu sei da onde que vocês pegaram, qual foi a fonte, né? Eu quase coloquei a fonte embaixo. Mas tudo bem, a prof considerou, né? Mas na próxima prova a gente faz diferente. Muito bem, então a primeira questão a gente falou sobre as navegações, né? Vocês já sabem o contexto histórico, até porque vocês responderam, todos responderam essa questão, eu acho que quase ninguém deixou de responder. E justamente o contexto histórico dos seguros tiveram as navegações, tiveram outros episódios também, mas como eu já disse, inseri bastante ali nas navegações, né, pelo fato que eles se achavam, né, de forma muito insegura, ficarem navegando, tendo prejuízos e ficarem por ali mesmo, né? Então eles resolveram, né, se juntarem uns com os outros para poder se ajudarem, né? E automaticamente ficou conhecido esse ato, essa função de mutualismo, né? Mútuo, né? Porque ajudava um ao outro, né? Então, a partir desse momento é que a gente vê a divisão desses riscos. Então, quando houve a divisão desses riscos, foi aí que nasce, né, o nosso conhecido seguro, né? A história dos seguros foi por meio disso aí. Tudo bem? Então eu queria que vocês falassem basicamente, tá, gente? Não era um texto grande, né, e tal, mas era basicamente sobre isso aí, tudo bem? Vamos lá. Questão 1, ok, tá? Sem problema, acho que quase todos acertaram a questão. Questão de número 2, né? Questão de número 2, eu acho que tava meio que na cara que eu ia perguntar isso, né? Não tinha como não perguntar. Mas eu perguntei justamente o que você entende sobre a definição dos sinistros, né? E pedi para vocês citarem um exemplo, apenas um exemplo, né? A prof, durante essas aulas, citou vários exemplos, né? E geralmente os exemplos repetitivos. Por quê? É pela repetição, gente, que a gente aprende, né? Isso aí é uma coisa muito clara, né? Se uma criança ela aprende por repetição, o adulto também ele não fica atrás. Tá? Ele aprende por repetição, sim. Tá? Então, justamente, os mesmos exemplos que eu usava em determinadas situações eram os mesmos também naquelas outras situações, tá? Para a questão de auxiliar mesmo vocês aí para poderem aprender e estarem aí fixando os exemplos, tudo bem? Mas o que nós podemos dizer acerca do nosso conhecimento do sinistro? Tá? A prof explicou, acho que basicamente quase todas as aulas, né? O que seria o sinistro. E o sinistro, né? Ele é o evento em si, a ocorrência do evento, a ocorrência daquela situação, né? Que ocasiona para que a seguradora possa estar, né? Fazendo com que aquele segurado seja restituído das suas percas, dos seus prejuízos, tá? Então, o sinistro é isso. Basicamente, esse evento, esse risco aí que aquela pessoa, né, teve naquela situação em que ocasionou prejuízo, alguma perca, tudo bem? Então, os sinistros, gente, eu coloquei aí, né, uma situação do contrato. O sinistro ele tem que estar previsto no contrato, de qualquer forma. O contrato, vocês sabem que ele é geral, mas ele também é específico. Lembram que a gente falou a respeito disso? Das condições especiais, das condições gerais, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Muito bem. Mas o contrato, ele tem que ter especificações a respeito dos sinistros. Simplesmente não pode ser algo geralzão e pronto,
e assinar e acabou. Não, tem que ser algo específico, algo determinado, tem que ser muito ali mensurado, né? Tem que ser muito formalizado, cada situação, cada circunstância, né, que você pretende se proteger, você tem que inserir isso no contrato, né? E a colisão de veículos, né, que eu diversas vezes, a gente comentou acerca desse exemplo, né? Por exemplo, a colisão de veículos, né? Você está saindo aqui da sua casa e de repente, né, um carro vai e colide, né? Aí na saída do teu apartamento às vezes, né? Então teu carro acaba colidindo com outro ali que está passeando, né? Que está ali naquela rua, né? De muita movimentação. Então o que acontece? Outro exemplo também que eu dei muito foi a respeito dos roubos, né, dos furtos que ocasionam, né? E isso não acontece só em carros, a gente sabe, moto também, gente, é muito frequente, né? Em casa também, né, meus vizinhos, já tem 2 que, aqui, quase do lado da minha casa, né? Que já também foram roubados, entraram na casa, as pessoas dormindo e tudo, né? Então, assim, acontece muito, né? Às vezes a gente acaba não sabendo tanto das informações, mas acontece. Só que na minha rua, que eu sei, aconteceram 2, né? E não faz muito tempo, questão de meses, né? Então acontece muito. Desmoronamento, né? A gente sabe que não acontece tanto aqui com frequência, né? Porém, nas cidades maiores, acontece bastante, né? Então foram alguns exemplos de sinistro que a prof aí citou, tudo bem? Tô ali falando, né, pro celular também, tá? Então, a questão número 2 era aquilo ali que a prof, né, queria que abordasse. Gente, questões básicas, né, respostas básicas, sintetizadas, porém objetivas. Objetivos. Eu não queria um texto de 10 linhas, não precisava disso, né? Não precisava disso. Mas o seu posicionamento, o que você entendeu. Gente, o que você entendeu foi 2 linhas, beleza, não tem problema, pode escrever essas 2 linhas, mas desde que seja você que tenha escrito, desde que seja o que você tenha compreendido pela situação. Não simplesmente pegar uma coisa, colar da internet e pronto, inserir ali como se eu não tivesse eu nem fosse saber, né? Impossível eu não saber, né? Mas tudo bem. Questão 3, né? A gente falou aqui, a questão 3 a respeito das características, né? As características do contrato de seguro, né? Eu achei conveniente a gente falar sobre isso, mas por quê? Eu achei que era uma questão que vocês não errariam tanto pela dimensão de que, às vezes, essa particularidade de fazer contrato não é uma coisa surreal, não é uma coisa tão distante da gente, né? Eu, por exemplo, antes de assumir minha profissão, eu já tinha feito diversos contratos, né? Mesmo sem ser advogado, mesmo sem ser professora. Então, assim, já tinha assinado contrato, já tinha feito também, né? Algo simplesinho. E acho que vocês também não fogem muito dessa realidade, principalmente quando vocês estagiam, né? Estão aí, às vezes, no escritório de contabilidade e tal. Então, isso é uma coisa mais normal do mundo, né? Saber algumas dessas características, né? E eu citei, inclusive, né? Olhar um pouquinho pro vídeo também aqui, né? Citei, inclusive, assim, com vocês, a questão dessas 5 características, né? O aluno já tá mandando mensagem ali, mas tô gravando o vídeo. As 5 características que a prof falou a respeito do contrato de seguro, né? Que foi a bilateralidade, o aleatório, o solene, oneroso e boa-fé, né? Então, basicamente, eram essas 5 características. A boa-fé é você agir de forma honesta, né? Com todas as suas informações que você for repassar para a seguradora. Então, a seguradora tem que saber as informações de forma correta, né? Não pode ter uma má-fé nessas situações, tudo bem? Má-fé em nada, na verdade, na vida, né, gente? Mas faz parte a boa-fé do contrato, a gente tem que citar de qualquer forma, né? Oneroso é que as 2 partes pagam, querendo ou não, tanto a seguradora quanto o segurado paga, né? A seguradora, ela vai ter a sua parcela de responsabilidade, de obrigação, também o segurado, tudo bem? Solene, o contrato ser solene. Como é que esse contrato é solene, prof? Ele tem que ser solene pelo simples fato que ele é
algo material, ele está formalizado ali, né, no contrato, ali nas folhas, né, ele está redigido, né, então a gente fala que é formalmente, né, ou materialmente falando, porque está escrito, não é um contrato falado, né, é um contrato escrito, tudo bem? Bilateralidade, a bilateralidade porque tem duas partes ali que fazem, né, se responsabilizam, né, por essas obrigações. E o ser aleatório, né, o aleatório é aquela questão. A Esther tá batendo aqui na porta, peraí. Oi, gente, acho que tá rodando aqui, tá. Então, né, a Estherzinha teve um momentinho ali que entrou, e aí eu tive que rapidinho colocar ela pro pai dela, tá bom? Acontece essas... Então me perdoem, né, por essa descontração aí rapidinho, tá? Deixa eu voltar aqui no meu vídeo. Deixa eu ver se... Contato, tudo bem. Voltando à nossa aula. Tá, então questão 3. Abordar sobre as características, né? Eu já tinha falado, eu acho que sobre algumas, né? Boa fé, oneroso, solene, aleatório. Pronto, então a questão da bilateralidade, questão de ser aleatório, né? É algo quando você depende de um evento, que esse evento ele vai ser indeterminado, né? Ele não é algo que você vai saber sobre aquilo. Não tem como você prever, né? Simplesmente não tem como você ter aqui uma bola aqui para poder dizer quando é que vai acontecer, que dia, que horas, com quais pessoas, né? Então, realmente, vai depender de um evento aí indeterminado, incerto, né? Por isso que a gente falou até que ele era futuro também, vocês lembram? Né? Então, realmente é um evento indeterminado, tá? E a outra característica é a respeito da bilateralidade, né? Que são as duas pessoas que fazem aí, que contraem essa obrigação, né? Tanto uma quanto a outra tem essas obrigações, essas responsabilidades, né? Frente ao contrato, tudo bem? Continuar aqui. 4. Questão 4. Acerca das aulas assistidas, qual é o único profissional de intermediação dos seguros? E o que este profissional tem direito de exclusividade? Gente, essa questão aqui, eu acho que teve umas 2 pessoas que não responderam, salvo engano. Pra mim, foi a questão assim mais que eu achei que vocês não errariam, né? Porque a prof comentou sobre isso. E bastante, né? Eu acho que foi a nossa última aula antes da... parou a gravação. Antes da... Só um minuto. Não tem como, porque encheu o celular ali. Não tem como gravar mais. Mas depois eu refaço pra ela não perder o conteúdo. Mas esse profissional, eu falei ele, eu acho que na 4ª aula, né, que era uma antes da questão da nossa revisão. E, logicamente, gente, que era o corretor de seguros, né? Teve 2 pessoas, salvo engano, que não fizeram essa questão. Mas é o corretor de seguros. E para ele ser esse tipo de profissional, que ele vai intermediar essa situação, o que acontece? Ele tem que ter uma coisa, antes de mais nada. Ele tem que ter habilitação, tá? Ele tem que ter habilitação, ele tem que se inscrever, né? A gente colocou lá, que é na SUSEP, né? Que é o registro, aonde ele vai fazer e tal. Mas, a partir do momento em que ele se habilita, ele vai fazer a intermediação e tudo, ele tem direito realmente a uma exclusividade de uma coisa. Ou seja, ele tem exclusividade de receber a remuneração dele, né? Ele tem direito de receber a remuneração dele. Por quê? Se ele não receber a remuneração, como é que ele vai sobreviver? Então, ele trabalha em frente à intermediação entre a seguradora com o segurado, tudo bem? E aí ele, né, recebe a remuneração dele, né, que isso aí é de acordo com cada seguradora, tudo bem? Mas, gente, não fica só aí. Claro que se ele trabalhou, né, ele tem que ganhar a remuneração dele, mas também ele tem que estar com a assinatura dele embaixo da proposta, tá? Tem que ser assim, porque é obrigatório, tá? Tá na lei e está lá, que é específico. Ele tem que, se ele trabalhou, se ele intermediou a situação, ele tem que estar com o nome dele no final lá da proposta, tudo bem?
como esse profissional que realmente fez essa intermediação, tudo bem? Beleza. A 5. Descreva qual é a relação dos riscos em ciências atuariais. A maior parte não, mas 30% das pessoas eu acho que deram uma confundida e colocaram assim outras coisas, né? Pesquisaram, acho que demais. E aí, assim, claro que não vinha a resposta que eu gostaria, né? Porque se a pessoa realmente tivesse, né, dado mais uma lida e tal, iria ver que alguns desses quesitos que eu coloquei aí no slide para vocês, teria colocado, mas outras pessoas, gente, viajaram, né? Viajaram mesmo. E aí, assim, eu simplesmente, né, tive que ler sem entender muito bem, mas algumas coisas eu prometo que eu considerei até demais, na verdade, até demais. Se a gente tivesse presencialmente, eu não teria considerado algumas coisas ali, sinceramente. Mas tudo bem, né? E é assim mesmo. Então, qual é a relação entre o risco com a ciência atuarial? Gente, tem tudo a ver. Sem o risco, simplesmente não existe a ciência atuarial. Não existe. Tá? A ciência atuarial, automaticamente, ela vive se arriscando. Por quê? Porque ela é multidisciplinar. E partindo dessa premissa, ela é multidisciplinar, então logo ela vai ter probabilidades. Para ela poder ter probabilidades, ela tem que fazer cálculos, matemática, financeira. Ela tem que mexer com tudo isso para ela poder dar algo provável de risco, né, para o seu cliente. Tudo bem? Então, assim, é por isso que a relação dos riscos com a ciência atuarial é notória. É notória. Tudo bem? Então, uma coisa que vocês poderiam ter inserido na questão para poder enriquecer o conteúdo, né, é a análise dos riscos, que é isso, né, que realmente vai ser feito, né, essa análise aí de risco, essa investigação, né, calcular os riscos, que é uma das funções que realmente o atuário faz, ele vai calcular tudo isso, tudo bem? E a questão de ser futuro indeterminado, lembra do aleatório, né, que a gente acabou de comentar, uma das características, né, do contrato. Então, assim, é algo indeterminado, incerto, futuro, tudo bem? Então, assim, eram mais ou menos esses quesitos que eu gostaria que vocês inserissem no contexto da resposta, tá? Mas eu considerei o máximo que eu pude, prometo, né? Vocês vão ver aí pelas notas, né? Mas vamos lá, para a 6ª questão, tá? Defina o que você compreende por seguros na ciência atuarial, né? Algumas pessoas confundiram também essa questão, mas pouquíssimas pessoas, tudo bem? A maior parte eu considerei, tá? Considerei a pontuação total, aliás, tudo bem? Para poder estar ajudando aí vocês, tá? Mas o que o seguro tem a ver com a ciência atuarial? Né? Tem tudo. A ciência, o seguro, gente, ela tem essa obrigação, né? Tanto pela seguradora, eu coloquei aqui pela seguradora, mas também tem pelo segurado. Porque enquanto a obrigação da seguradora é de uma coisa, a obrigação do segurado é outra coisa. É ter uma certa responsabilidade. Então, os dois polos assumem uma responsabilidade, tudo bem? Aí eu coloquei também outro ponto. A transferência do risco, você também teria que citar isso, né? Por quê? Porque o segurado ele vai ter que transferir esse risco para alguém. E esse alguém é a seguradora, tá? E a perda financeira, por que a perda financeira está aqui? Porque justamente a perda financeira é que você vai transferir para alguém. E esse alguém é a seguradora, tá? Então, esses eram os pontos que eu gostaria que vocês estivessem citando aí nas respostas, né? Mas reafirmo aqui que a prof considerou bastante coisa, tá? Vamos lá para 7? Descreva, segundo as nossas aulas, o que significa franquia e prêmio, né? Algumas pessoas acertaram a questão, né? Também viram algumas coisas na internet. E aí, alguns slides também, né? Copiou e colou, mas tudo bem. Mas a franquia, gente, é sério mesmo. Franquia e prêmio, acho que não tem nada de difícil aqui. Porque eu não sou da área de contábil. Eu acho que, não sei se eu falei isso pra vocês, não sou.
da parte de contábil, né? Eu sou do direito, sou formada em direito, então eu aprendi isso aqui, gente, questão de dias. Tudo, toda a ementa, né? Então, assim, eu não acho tão difícil o conteúdo, eu acho, mas tem que ter interesse, tá? Tem que ter interesse, o aluno tem que buscar, porque se ele for descansado, ele não aprende. Isso aí é fato. Para qualquer coisa na vida, gente, não é só atuárias não, é qualquer disciplina, qualquer coisa na vida. Se você for descansado, você realmente não aprende, tá? Então, não achei difícil as questões, né? Achei uma prova que a gente já tinha batido várias vezes, as mesmas coisas. Mas prêmio é isso, é o valor que a seguradora vai lá e paga. Por quê? O prêmio, gente, antes de mais nada, o segurado está pagando ali mensalmente, certo? Ou então anualmente, depende do contrato ali estipulado, né? Mas ali ele está pagando aquele valor. Gente, e esse valor é justamente aquilo ali que a seguradora está ganhando, né? A seguradora está ganhando aquilo ali. Quando acontece o sinistro, aí ela vai e paga, né? A seguradora vai e paga isso para o segurado, tá? Mas em relação à franquia, a franquia é só se acontecer uma situação, o sinistro. Se acontecer sinistro, é batata. O segurado, ele tem que pagar a franquia. Por quê? Porque ela tem que dividir o risco. Beleza, ela tá pagando, né? Foi a questão, um questionamento de uma das alunas, né? Durante as aulas, semana passada. Aí eu falei a respeito disso, né? Se ele não tivesse que pagar a franquia, gente, sinceramente, nós, às vezes, condutores, nós não daríamos tanto valor, né, à batida de carro. Por quê? Se a gente bate o carro, beleza, a seguradora vai lá e paga, né? Não é assim. Então, a franquia vai ter um valor, né? Cada contrato tem um valor específico, né? Algo geral. Então, vai ser estipulado o valor e aí simplesmente você vai pagar aquele valor pelo sinistro e o restante a seguradora paga, igual aquele exemplo, né, que a prof deu na aula, tudo bem? Então era isso que eu queria que vocês falassem, tá? Algo bem simples, mas objetivo, direto, tá? E a questão 8, né? Questão bônus. Parabéns, meu querido aluno, por ter chegado até aqui. Você terá um ponto de participação nessa avaliação, né? A prof colocou isso aí para poder tentar ajudar vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E vamos avançar aí, tudo bem? Como eu falei no início já, né? A prof viu algumas respostas, né? Da maior parte dos alunos, que foi Ctrl+C, Ctrl+V, né, gente? Eu achei, assim, meio estranho esperar isso de um aluno, né? De alunos, na verdade. Porque, assim, eu acho que não era necessário, né? Principalmente, assim, por quem me conhece sabe que eu não sou tão exigente assim, né? Eu gosto de estar ali do lado do aluno e tudo. Mas, gente, não precisava ficar, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Aquilo ali foi tão assim, foi irrisório. Qualquer pessoa que, por exemplo, se eu desse pro meu esposo para poder corrigir, ele ia olhar assim, tipo, cara crachá, internet. Não foi nem a de ter pegado assim o conteúdo e ter entendido o conteúdo e ter falado assim, não, eu vou fazer aqui o que eu entendi e digitar. Não aconteceu isso, simplesmente copiou e colou. Gente, teve partes que teve alunos que colocou assim a continuação de algo, como se a pessoa já tivesse escrito, como se tivesse iniciado um texto que, tipo assim, nada a ver, sabe? Copiou e colou sem... Eu acho que nem a pessoa entendeu o que ela colocou e o porquê que ela colocou aquilo ali. Então, assim, próxima prova, né, que acontecer esse tipo de coisa, realmente não tem como considerar a questão, né? Não tem como considerar. Eu vou colocar o link e vou zerar a questão, né? Eu acho que esse é o papel do professor. Não é simplesmente ficar sempre passando a mão na cabeça, né? Não, o professor, ele tem que agir com seriedade, com profissionalismo. Sempre, com ética. É primordial. Em qualquer profissão que eu estiver atuando, né? Antes de ser professora, eu já fui advogada e continuo sendo advogada. E atuo com muita ética, com muito profissionalismo. Tá? E eu não achei justo esse tipo de coisa. Tá? Só para poder deixar
aqui um feedback para vocês, né? Mas fora isso, a participação de todos os alunos, acho que nós tivemos aí, tá? Eu espero que vocês se dediquem mais, um conselho, né? Espero que vocês se dediquem mais, né? Se aproximem mais da disciplina. Não precisam colar, gente, tá? Vocês vão estar quase se formando aí, falta pouco tempo para vocês se formarem, né? E vocês vão entrar no mercado de trabalho, vocês vão precisar de ética, né? E sejam honestos, eu falei disso, né, a respeito do contrato. E assim, sempre agir com integridade, com honestidade. É um tipo de profissional que sai na frente de qualquer outro profissional, né? Pela honestidade que ele tem, pelo profissionalismo que ele tem. E hoje o mercado de trabalho, ele não quer saber de outra coisa. O cara pode ser super inteligente, mas tem uma parte ruim nele, que é a desonestidade. Então, as empresas não estão querendo pessoas assim. As empresas querem pessoas realmente que reajam com total integridade e com honestidade, né, com compromisso ali com a empresa, tá? Era isso que eu queria dar, esse feedback aqui para vocês, tudo bem? E vamos lá, a prof vai dar as notas hoje, tudo bem? Quem entregou o trabalho, já vou inserir hoje no Perseus, tá? Até meia-noite já tô aceitando os trabalhos aí, tudo bem? Beijo para vocês, fiquem com Deus.